Lição de número 32 tem como tema: Deus cumpriu suas promessas, dando Jesus o libertador. Temos visto que no Velho Testamento, onde se fala do libertador ou do Salvador, referia-se a Jesus Cristo. A Bíblia é a história dele. Você já parou para pensar que toda vez que escrevemos a data, estamos nos referindo ao nascimento de Jesus Cristo? O ano atual indica a quantidade de anos desde que Jesus Cristo nasceu aqui nesta terra. Datamos toda a história antiga usando termos como antes de Cristo ou depois de Cristo. Anno Domini, o ano do nosso Senhor. Nós datamos toda a história com antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, AD. Jesus Cristo é o centro da história. Maria, que iria ser a mãe de Jesus, já tinha sido prometida em casamento a um homem chamado José. José descobriu que Maria estava grávida. Ele sabia que não era ele o pai desse bebê. De acordo com a lei judaica, José poderia ter feito um comunicado público e Maria ter sido morta por estar grávida de uma criança que não era de José. Mas José amava Maria. Então decidiu romper seu noivado secretamente. Como está escrito em Mateus capítulo 1, 18 e 19, que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Maria tinha estado com um homem? Não. Então como ela ficou grávida? O bebê que estava em seu ventre tinha sido dado a ela por Deus Espírito Santo. Seu bebê era o Filho de Deus que tinha descido do céu para se tornar um ser humano, a fim de que pudesse ser o libertador dos pecadores. Deus não iria permitir que José se separasse de Maria. José era um homem bom e confiava em Deus. Ele também era um pecador, mas se aproximava de Deus de modo como Deus estabelecera. Deus queria que José tomasse Maria como sua esposa para que Jesus também tivesse um bom pai humano. Por essa razão, Deus enviou seu anjo para contar a José a vontade sobre Maria. Em Mateus capítulo 1, versos 20 a 21, está escrito: E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus devia nascer neste mundo para salvar os pecadores do castigo de Deus por seus pecados. Ele veio para salvar todo aquele que concordar com Deus, que é um pecador necessitado de um Salvador. Em Mateus 1, 22 e 23, como está escrito: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os profetas tinham dito que o Salvador prometido nasceria de uma virgem. Em Isaías capítulo 7:14 está escrito: Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e será o seu nome Emanuel. Deus se lembrou da sua promessa. Jesus iria nascer de uma virgem. Sendo que Jesus seria Deus e também homem, teria muitos nomes. Um de seus nomes era Emanuel, que significava Deus conosco. Isso significa que ele seria o próprio Deus, vindo à terra para nascer de um bebê e viver entre as pessoas. Jesus é o único Salvador. Ele também é Deus. Lembrem-se de que aprendemos que Jesus é uma trindade, isto é, 3 pessoas. Jesus Cristo é Deus Filho, imagem. O próprio Deus viria ao mundo como um bebê. Em Mateus capítulo 1, 24 e 25 está escrito: E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. José creu em Deus e levou Maria para casa como sua esposa. Nós temos essas palavras com naturalidade, mas é difícil imaginarmos as dificuldades que esse casal enfrentou. As pessoas provavelmente os criticaram. Mesmo assim, confiaram em Deus. Em Mateus 2, 1 e 2 está escrito: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Jesus nasceu em Belém, exatamente como os profetas de Deus haviam dito muitos anos antes. Jesus nasceu para ser o Salvador dos pecadores, libertá-los do controle de Satanás, do pecado e da morte. Miqueias 5:2 está escrito: Mas tu, Belém Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são eternos. Esse Salvador, Deus Filho, nascido em Belém, era verdadeiramente Deus. O Deus eterno tinha vindo com um corpo humano para habitar com os homens. Em Mateus 2, 3 e 4 está escrito: O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda Jerusalém, e reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Herodes, assim como o faraó egípcio durante o tempo de Moisés, não queria que ninguém governasse sobre ele. Ele temia que iria perder sua posição de rei quando esse bebê se tornasse homem. E em Mateus 2, 5 e 6 está escrito: Responderam-lhe eles: Em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Os principais sacerdotes leram nos escritos do profeta Miqueias sobre o lugar onde o Salvador iria nascer, assim como acabamos de ler. E em Mateus 2, 7 a 11 está escrito: Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria.
Entrando na casa, viram o menino como Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mira. Os magos estavam entre os que adoraram Jesus. Deus escreveu na lei dada a Moisés que somente ele deveria ser adorado. Vocês acham que Deus estava irado com esses homens por terem adorado Jesus? Não. Jesus é Deus. Então eles estavam certos em adorá-lo. Jesus era tanto Deus quanto homem. Em Mateus 2, de 12 a 15 diz: Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Jerusalém, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Deus dirigiu José a levar Jesus para o Egito, onde ele estaria salvo do perverso plano de Herodes para destruí-lo. Nem Herodes, nem qualquer outro poder no céu ou na terra podiam impedir a Deus de levar adiante seu plano de salvar as pessoas dos seus pecados. Jesus foi levado para o Egito, assim como os profetas predisseram muitos anos antes. Em Oséias 11:1 está escrito: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus sabia o que Herodes estava planejando fazer. Em Mateus 2, 19 a 22 está escrito: Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia. Quando Herodes morreu, o Senhor enviou um de seus anjos para dizer a José que tirasse Maria e Jesus do Egito e os levasse de volta para a terra de Israel. Em Mateus 2:23 está escrito: Foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. As palavras de Deus, dadas através de seus profetas, foram cumpridas. O Salvador habitou na cidade de Nazaré. Em Lucas 2:40 está escrito: E o menino ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus passou de um bebê a um garoto forte. Deus, seu pai, o protegeu, o guiou em tudo que pensava, dizia e fazia. Ele obedecia a todos os mandamentos de Deus. Nunca pecou porque não nasceu pecador. Não estava separado de Deus, como todos os descendentes de Adão. Todas as pessoas que já viveram desobedeceram os mandamentos de Deus. Mas Jesus obedeceu com perfeição a cada mandamento. Somente Deus é completamente santo e justo, e Jesus Cristo é Deus. Em Lucas 5:52 está escrito: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens.
Apesar de Jesus ser Deus, também era um ser humano. Ele se tornou um adulto em um corpo humano. Alguns instantes atrás, aprendemos que o libertador tinha que ser tanto Deus como homem em um só corpo. Deus era o Pai de Jesus. E Jesus era de fato Deus. Mas Jesus nasceu como homem em um corpo humano para que pudesse ser o libertador, o salvador dos seres humanos. Jesus tornou-se um homem sábio. Deus estava contente com ele e as pessoas o apreciavam. Seu caráter como homem era o caráter de Deus. Ele não tinha pecado e era santo. Sempre cumpria sua palavra. Ele era fiel em tudo que fazia. Era completamente justo. Seu conhecimento era perfeito. Era misericordioso e bondoso, completamente amoroso. Não é de se admirar que Jesus encontrou favor da parte de Deus e dos homens. Em Isaías 11:2 está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías, um dos profetas de Deus, disse que o libertador seria sábio e teria grande conhecimento, porque seria um único ser com Deus Espírito Santo. Essa profecia dada por Deus foi completamente cumprida em Jesus Cristo, Deus Filho. Nada que Deus diz fica esquecido. Tudo acontece exatamente como ele diz. O bebê na manjedoura era o Filho de Deus, e como homem, ele seria o libertador e salvador dos homens. O próprio Deus veio à terra como homem. O libertador prometido, o salvador dos homens, tinha vindo afinal. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no próximo 33º passo dessa jornada, ou na nossa 33ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.